No pensamento de Nietzsche, a teoria do perspectivismo faz parte do contexto de sua filosofia do niilismo europeu. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a todas as pessoas que se encontram virtualmente reunidas conosco nessa manhã e agradecer ao meu colega Tiago Stadler e a todas as outras pessoas envolvidas na organização deste espaço pela oportunidade que me confere a honra e o privilégio de estar com vocês nessa manhã. Para fins de abordagem do tema que hoje nos reúne, eu formulei um pequeno texto no qual eu apresento de maneira organizada as linhas principais da minha reflexão. Eu tratarei, então, do tema que nos ocupa a respeito da atualidade e relevância do pensamento de Nietzsche a partir de um aspecto da sua filosofia, que é a sua teoria do perspectivismo. Numa célebre e polêmica passagem da terceira dissertação da Genealogia da Moral, encontramos uma formulação do conceito de perspectivismo que o coloca em direta relação com aquele de objetividade. Ora, nós sabemos que a exigência de objetividade, vinculada aos critérios de imparcialidade, necessidade e universalidade, constitui um dos predicados epistemológicos mais marcantes da racionalidade lógica e, portanto, do modelo de conhecimento científico consolidado pela tradição da filosofia ocidental. O perspectivismo nietzschiano formula-se, e esta é a minha tese, como um ataque fulminante a esta cidadela, que é um dos territórios mais bem protegidos da racionalidade ocidental, provocando com isso uma ferida narcísica apta a nos despertar de um sonho dogmático que é também um delírio de onipotência. Cito Nietzsche: de agora em diante, senhores filósofos, guardemo-nos bem contra a antiga, perigosa fábula conceitual que estabelece um puro sujeito do conhecimento isento de vontade, alheio à dor e ao tempo. Guardemo-nos dos tentáculos de conceitos contraditórios como razão pura, espiritualidade absoluta, conhecimento em si. Tudo isso pede que se imagine um olho voltado para nenhuma direção, no qual as forças vivas e interpretativas, as que fazem com que ver seja ver algo, devem estar imobilizadas e ausentes. Exige-se do olho, portanto, algo absurdo e sem sentido. Existe apenas uma visão perspectiva, apenas um conhecer perspectivo, e quanto mais afetos permitimos falar sobre uma coisa, quanto mais olhos, diferentes olhos, soubermos utilizar para esta coisa, tanto mais completo será o nosso conceito dela, a nossa objetividade. Mas eliminar a vontade inteiramente, suspender os afetos todos sem exceção, supondo que o conseguíssemos, como? Não seria castrar o intelecto? Fim de citação. O perspectivismo é um dos mais importantes resultados da crítica genealógica de Nietzsche à metafísica. E um dos seus principais efeitos corrosivos consiste em forçar a ratio filosófica a extrair a última consequência da lógica de seus próprios valores. Para Nietzsche, é impossível ao pensamento filosófico moderno furtar-se à crise radical que é gestada em suas próprias entranhas. No ponto culminante desta crise, as pretensões de verdade, objetividade, universalidade e necessidade, que são íncitas ao conhecimento racional, assim como as oposições de valor de natureza lógica, são remetidas à ilimitada profusão das perspectivas múltiplas, plurais, irredutíveis a uma unidade integradora. Perspectivas são, como vimos na citação, vetores de sentido para diferentes experiências de mundo e formas de vida. O mundo, perspectivisticamente considerado,
à maneira nietzschiana, deixa de ser sinônimo da totalidade das representações de uma consciência, para tornar-se uma dimensão constitutiva da própria consciência, e mais ainda, o mundo como âmbito de acontecência para o existir humano em sua historicidade. O mundo configura-se como tal na multiplicidade das perspectivas que são irredutíveis ao império de uma unidade global, omniabrangente e totalitária. No pensamento de Nietzsche, a teoria do perspectivismo faz parte do contexto de sua filosofia do niilismo europeu. O niilismo europeu, por sua vez, é concebido como um processo histórico no qual perdem sentido e força vinculante os supremos valores que serviram de base e de diretriz de orientação para o desenvolvimento cultural da Europa e do Ocidente. Com o perspectivismo, o poder disruptivo da crítica nietzschiana vem a fulminar também a até então indisputada identidade entre a filosofia, a razão e a Europa, entre filosofia grega, ocidental europeia e racionalidade humana. Pois a filosofia grega, com o seu modo próprio de racionalidade lógica, arrogou para si a tarefa de dar expressão, tanto teórica quanto prática, à mente humana, com o que uma determinada perspectiva de razão impôs-se e fez-se valer como a perspectiva. Com base no conhecimento científico e na técnica nele fundada, bem como nos padrões de vida econômica, social e política extraídos de seu protótipo de racionalidade, esta tradição cultural estabeleceu as condições suficientes para sustentar e efetivar a pretensão da filosofia à verdade e à validez universal. Considerada a partir desta ótica, a Europa é, antes de tudo, uma potência civilizatória. E, juntamente com a sua pretensão de fixar os pressupostos fundamentais e condicionantes do conhecimento racional em geral, isto é, de estabelecer universalmente as instâncias de validade para o pensar e o agir humano, como que, congenitamente ao impulso para a universalidade nele enxertada, consolidou-se também na Europa uma diretriz de investigação e exploração, que realizou-se historicamente como tendência à dominação, à hegemonia e a uma ascendência virtualmente planetária. Ora, a genealogia nietzschiana, como reflexão histórico-crítica tributária desta mesma tradição filosófica, traz à luz, com base nos mais genuínos parâmetros de julgamento desta tradição, o caráter necessariamente perspectivístico de toda a teoria. E com isso exibe a racionalidade lógica pretensamente universal como uma perspectiva na qual e pela qual o pensamento busca parâmetros de orientação para a vida, busca possibilidades e condições de existência genuinamente humanas no mundo. Esta perspectiva, porém, considerada sob o ângulo de sua história de proveniência, isto é, considerada genealogicamente, identificou-se e confundiu-se tanto com a filosofia como com a Europa, já que a Europa não pode ser adequadamente compreendida senão a partir da própria história da filosofia. Na filosofia de Nietzsche, com a sua teoria do perspectivismo, encontramos a expressão conceitual de um paradoxo: a tomada de consciência do caráter perspectivístico de todo saber e, com isto, a descoberta da finitude e da limitação irresgatável de toda perspectiva, inclusive daquela que porta o nome de Europa ou de razão ocidental. Com isso, o perspectivismo nietzschiano enseja ou permite vislumbrar também uma resposta e uma nova tarefa para a filosofia à sombra do niilismo europeu, ou seja, na situação em que nós vivemos, já que somos também uma formação cultural
devida à influência dos valores culturais europeus. Pois, com o perspectivismo, abre-se irreversivelmente esta nova tarefa, a saber, o horizonte da interculturalidade, que nos permite um face a face, não apenas com uma filosofia intercultural, mas com uma filosofia da interculturalidade. E com ela, apresentam-se novas possibilidades de realização da congênita exigência filosófica de universalidade que assinala a cultura ocidental europeia, bem como para o compromisso originário da filosofia com a verdade. A partir de Nietzsche, porém, a universalidade, que continua a ser uma exigência inalienável da razão, deixa de ser identificada com a sua formulação eurocêntrica para asseverar-se como pretensão justa e possível unicamente no diálogo com a pluralidade de outros mundos culturais e históricos. Este é um acontecimento epocal, no qual a Europa e todas as formações histórico-culturais originárias da Europa, como nós, o Brasil, por exemplo, são levadas a encontrar e medir-se com a potência da alteridade, com as figuras do outro, num diálogo firmado em novas bases e sob novas condições. Não que antes isso não tivesse acontecido, não que não se conhecesse antes filosofias não europeias. Pelo contrário, a filosofia ocidental sempre esteve em contato com outros mundos e modos de aculturação. A cultura egípcia, a persa, a chinesa ou a hindu, por exemplo. Mas também com povos e sociedades consideradas totalmente estranhas, desde um ponto de vista eurocêntrico, porque privadas de civilização ou de cultura, segundo os parâmetros europeus. Por exemplo, os aborígenes das Américas, da África ou da Oceania. Por certo, sabia-se de outras modalidades de pensamento e de mundos da vida, extra-ocidentais, mas não se conseguia levar tais possibilidades filosoficamente a sério, ou, para usar uma expressão de Jürgen Habermas, como isonômicos parceiros de fala. O que se modifica, então, essencialmente em nossos dias é a abertura e mesmo a exigência de um diálogo entre universos culturais diferentes e heterogêneos, mutuamente considerados como interlocutores colocados em posição de igualdade. Eu gostaria aqui de fazer uma citação de Georg Stenger, um dos pensadores que mais intensamente se ocupa com a filosofia da interculturalidade. Cito um pequeno trecho de Stenger. Outras culturas, a saber, extra-europeias, têm também não somente suas filosofias. Com elas anunciam-se também pretensões que colocam criticamente em questão o predomínio do pensamento ocidental. Vinculados a isso, estão não apenas os discursos filosóficos e acadêmicos sobre a relevância e a significação das respectivas filosofias, em que consistem suas variabilidades e invariâncias, por exemplo, mas, de certo e sobretudo, anunciam-se com isso também modalidades totalmente diferentes de compreensão da vida e da existência, tipos de experiência e horizontes de pensamento estabelecidos de maneira inteiramente diversa. Fim de citação. A partir da alteridade vivenciada, portanto, nestes termos, é possível e mesmo necessário colocar em questão, filosófica e criticamente, as bases ontológicas dos diferentes mundos culturais postos em diálogo e confrontação. Neste processo, a diferença não é fator impeditivo para a troca frutífera de experiências, senão que, pelo contrário, a diversidade constitui um elemento que induz e fomenta a recíproca fecundação das respectivas condições filosóficas de fundo e de base. Nesta troca e confrontação face a face, cada mundo cultural aparece precisamente enquanto o âmbito simbólico e existencial, no qual emergem, na linha da história,
as múltiplas, diferentes e cambiantes configurações a que chamamos mundos da vida, com suas próprias formas de organização e virtualidades de transformação e desenvolvimento. Neste horizonte, o mundo, entre aspas, é compreendido como oikos, o habitar humano na Terra, e por isso mesmo também como um logos, em sentido ampliado, como espaço apofântico do verbo, da fala, do pensamento, do acontecer poeticamente humano em sua dimensão ética e política.